Então você também é um bárbaro? Exclamou Baltus, sem querer. O outro acenou com a cabeça sem se ofender. Sou Conan, da Ciméria. Ah, já ouvi falar de você. Um interesse renovado correu o olhar de Baltus ao dizer isso. Não era de admirar que o Picto fora vitimado por seu próprio tipo de artimanha. Os cimérios eram bárbaros tão ferozes quanto os Pictos e muito mais inteligentes. Era óbvio que Conan tinha passado bastante tempo entre os homens civilizados, ainda que aquele contato não tivesse amolecido ou enfraquecido qualquer um de seus instintos primitivos. Olá, cães cimérios! Estou aqui com meu livro Civilização e Barbárie em Conan o Bárbaro, em Conan, de Robert Howard, melhor. É um livro baseado na minha dissertação e estou lendo um trecho do Além do Rio Negro, um dos contos mais interessantes de Robert Howard dos ciclos de Conan. Mas vamos falar do Cimério, mas antes solta a vinheta aí do Pergaminhos de Esquelos. Olá, cães cimérios! Então estamos de volta com o segundo vídeo dos cimérios. Terminar com essa parte dos cimérios aqui no Pergaminhos de Esquelos, no fórum Conan o Bárbaro. Não esqueçam de lembrar sempre que nós temos vários vídeos falando da era iboriana, dos povos, das chamadas nações. Então os cimérios é apenas mais um deles. Bom, eu estou aqui com a minha caneca do fórum, do Dom Canecas, que está em promoção aqui, né? Está em promoção agora na Black Friday. Estou aqui na minha caneca, tomando aqui uma bebida iboriana. Vamos então falar um pouco mais dos cimérios. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que os cimérios eram povos, né, na era iboriana, que segundo Howard são muito vinculados à terra. Era muito raro um cimério fora de sua terra. Conan acaba sendo uma das exceções. O Howard fala de outra, fala de um avô de Conan, isso ele fala em cartas, que teria passado um tempo no sul, encontrado então reinos civilizados, voltou para a Ciméria e, segundo Howard, nessa carta teria contado para o jovem Conan sobre as suas aventuras. Isso instigou o Conan a sair de sua terra. Mas isso não é usual, isso não é o padrão da raça ciméria. Os cimérios ficam na maior parte da sua história da era iboriana, eles ficam na Ciméria. Mas no final da era iboriana tem um momento que os cimérios são empurrados pelos Nordheimer. Os Vanires e Aesiris descem, começam vagas de migrações e expulsos de sua terra pelas glaciações, e descem e vão empurrando os cimérios. Os cimérios então chegam no entorno do Mar do Vilayet. Lá eles entram em contato com outros povos, outros grupos, outras raças, especificamente os Hircanianos. Batalhas comuns entre eles, cada vez maiores, até que os cimérios expulsam os Hircanianos numa grande batalha para o Oriente e vão então se fixando naquele território ali. Não esquece que depois vai vir o Cataclisma, vai criar o Mar Negro, e aí então vai ter a explicação histórica de Howard porque os cimérios estavam no entorno do Mar Negro, quando depois migraram de volta para o Ocidente. No caso do Howard está dizendo, voltaram para a sua terra de origem. Entenda então a vinculação que ele faz brilhantemente. Os Hircanianos que fugiram para o Oriente voltam depois, já no período histórico nosso, como mongóis e hunos. Então Howard está fazendo a vinculação nesse final da era iboriana com o período que ele criou, com a época histórica do mundo antigo, das civilizações da história antiga. Bom, algumas características então culturais e sociais dos cimérios, segundo Howard, né? Do pouco que o Howard nos fala dos cimérios como grupo, como raça.
Os Cimérios, já falei no outro vídeo, usam o ferro. Eles têm então a arte da mineração, diferentemente dos Pictos, que estão na Idade da Pedra. Então os Cimérios são mais desenvolvidos, se tornaram mais desenvolvidos do que os Pictos no quesito da tecnologia das suas armas, dos seus instrumentos. Claro que os Pictos, na era turiana, eram muito desenvolvidos, tiveram então com o cataclisma um atraso racial, cultural. Então depois eu vou falar deles. Tem elementos aí de auge e decadência das raças e civilizações e grupos e culturas e bárbaros muito comuns a Robert Howard. Bom, existe uma frase que define muito o jeito de ser do Cimério a partir do Conan. É uma frase que diz que sempre os Cimérios cumprem com o que prometem, apesar de serem teimosos em fazer o que os outros querem que eles façam. Então, o Conan acaba sendo a referência. É muito comum que o Conan sempre cumpra a sua palavra. Ele é um sujeito muito reto, estoico, né? A palavra que o Howard usa muito, ele é um cara estoico. O que é um estoico? É uma pessoa que fala pouco, que vai direto a um assunto, que não floreia muito com as palavras, né? Estoicismo, que é uma filosofia antiga que era caracterizada por pessoas muito diretas, né? Isso vai lá da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Bom, os Cimérios vivem em tribos ou clãs independentes entre si. O Howard vai usar as duas nomenclaturas, apesar de ter diferenças conceituais. Mas vamos usar aqui a ideia de, vamos dizer que grupos maiores do que famílias nucleares, ou seja, famílias extensas que se reúnem como clãs e que vivem independentes de outros clãs na Ciméria, às vezes até em conflito, tá bem? Em alguns momentos esses clãs podem se unir. Em alguns momentos pode acontecer um evento específico, uma invasão estrangeira, por exemplo, que faz com que os clãs cimérios se unam por tempo determinado para enfrentar um inimigo comum. O exemplo de Howard, o saque de Venarium, né? Os gunderlandenses aquilônios, né? São iborianos, que são povos que fazem acordos com a Aquilônia, fazem parte do reino da Aquilônia, todos são iborianos. Os gunderlandenses tinham então um forte chamado Venarium. Os cimérios teriam se reunido, os grupos então fizeram um ritual, se uniram e expulsaram os cimérios dali. Numa carta, o Howard fala do saque a Venarium e fala que Conan tinha 15 anos de idade. Então os gunderlandenses é um exemplo de um inimigo que entrou na fronteira ciméria e fez com que os clãs dispersos se unissem. Bom, já entra então dos inimigos do Cimério. Os gunderlandenses a partir daí se tornaram inimigos, né, ao sul da Ciméria. Além dos gunderlandenses, os Vanires, e aí tem aquele famoso conto A Filha do Gigante de Gelo, em que Conan luta ao lado dos Aesíris contra os Vanires. Cimérios têm uma boa relação com Aesíris, mas odeiam os Vanires. O Howard não explica muitos motivos, mas são ódios baseados em conflitos de fronteira. Obviamente que os Pictos são inimigos raciais históricos do Cimério desde antes do Cataclisma. Quando haviam lá as ilhas dos Atlantes e as ilhas Pictas, eles eram inimigos. E essa inimizade então acontece, o Cataclisma ela foi para o Ocidente, quando os Atlantes e Pictos fizeram colônias e grupos no Ocidente. Depois do Cataclisma continuaram as suas lutas raciais de fronteira. Veio o Cataclisma Menor, que é outro evento importante já na Era Iboriana. Eles regridem, né, involuem e seguem brigando no Ocidente, seguem lutando no Ocidente. Lutas tribais, raciais, que o Howard diz que estão na essência desses grupos. Tanto é que o Conan, lá no Black Stranger, no conto, ele vai dizer que, é um conto logo depois do Além do Rio Negro, ele vai dizer que é impossível Cimérios e Pictos se unirem. Que seria impossível, que eles se odeiam, e é um ódio antigo, um ódio racial. Então não teria como um Cimério se unir, em hipótese alguma, segundo ele ali, aos Pictos. É interessante isso, né? Porque tem aquela história do Jason Aaron, que deu uma maior polêmica, porque o Jason Aaron colocou o Conan pintado ao lado dos Cimérios,
lutando ao lado deles, lutem como Pictos, falando. Segundo essa visão do Conan aí no Black Stranger, no estranho negro, vamos dizer assim, seria muito difícil, né? Mas enfim, nada que um bom autor não possa tentar, né? Existem relatos, por exemplo, que do próprio Howard, que o Rei Cal, melhor, né? Usar o termo que os americanos falam, o Rei Cal, ele tem como melhor amigo o Brule da lança, o assassino da lança, que é Picto, e é o melhor amigo do Cal, salva a vida dele. Ou seja, nada que um bom argumento, e o próprio Howard deixa entender que isso é possível. Bom, algumas informações dos Cimérios que eu vou trazer aqui que não são dos contos de Howard, né, que foram trazidos por HQs, pelos pastiches do Lion Sprague de Camp. O GURPS Conan traz muita coisa. Não esquece que esse RPG ele tem introdução do Lion Sprague de Camp. Então é a visão que tem dos pastiches e das HQs. Homens e mulheres, jovens e velhos entre os Cimérios podem ser guerreiros. Não há preconceito com mulheres guerreiras enfrentando inimigos e ajudando a tribo com espadas na mão. Aliás, o próprio filme do Conan, os dois filmes mostram um pouco isso, né? É raro um Cimério chegar à velhice. O ambiente é hostil, o cenário é hostil, eles vivem em guerras constantes. Então quem chega à velhice é considerado muito sábio, experiente, passa a ser um líder, um conselheiro. Os Cimérios estariam divididos em subgrupos, segundo pastiches, segundo HQs. Vou trazer alguns aqui que não é howardiano, não é purista. Os Kanashi têm rostos fortes. Os Muhougi possuem queixos que se sobressaem. Os Tunog têm uma testa elevada. Os Raeda têm narizes aquilinos alongados. Os Lacheisesh raspam as têmporas. Os Gala são selvagens e usam um topete comprido. Essa é uma subdivisão que não é howardiana. Está no GURPS, está em HQs, está em pastiches. Não vou lembrar agora quais especificamente. Os Cimérios são retos, diretos, não gostam de floreios e nem de se vangloriar. De certa maneira, aquilo que o Howard fala quando ele diz que o Conan é um cara estoico, é um sujeito que vai direto ao assunto, sem meias palavras, vamos dizer assim. O ritual da lança sangrenta, o lança de sangue, é o ritual que une os grupos lá na montanha de Kron. Une os grupos quando tem um inimigo comum, ou quando tem um grupo cimério que se tornou assassino e está agindo contra as tribos e os clãs. Então é o ritual que teria sido usado, segundo os pastiches e HQs, no saque de Venário. Não lembro de ter lido o termo lança de sangue em Howard. Se tiver, vocês coloquem aí abaixo. Bom, eu acho que dá para terminar por aqui, né? Não esquecendo uma coisa importante, né? Os Cimérios, já falei no último vídeo, são povos ágrafos. Eles não têm a escrita. Então a tradição oral. O Conan, ele aprende a escrever várias línguas nos reinos civilizados, né? Isso que está aqui no trecho do Além do Rio Negro, que ele diz, olha, ele andou por reinos civilizados e dá para ver que ele tem uma experiência nos reinos civilizados, apesar da civilização não ter tirado o seu instinto primitivo, né? Porque a civilização é apenas um verniz em Conan, que esse verniz pode sair a qualquer momento quando precisa usar os seus instintos bárbaros e primitivos que os Cimérios têm de modo geral. Eu termino por aqui, a gente continua com outros vídeos, com outros povos, raças, culturas, civilizações dos reinos iborianos aqui no Pergaminhos de Esquelos. Eu com a minha caneca aqui do Fórum Conan, Dom Caneca, vai lá, procura, vale a pena, tem várias canecas interessantes. E te lembro que nós temos um canal com muitos vídeos, nós temos um blog, conanbarbaro.com, tá? Um blog que tem muitos textos, entrevistas, a nossa revista gratuita de informação, revista semanal, nossa revista mensal de contos, gratuito, aproveita, tudo traduzido, com resenhas, com arte original. Não esquece que nós temos, além do canal, além do blog, nós temos o nosso Apoia-se.
Nosso Apoia-se é importante porque com R$2 tu pode ajudar o nosso canal, o nosso blog, os nossos conteúdos. R$2 o mínimo. Entra lá no Apoia-se, procura na internet pela conanobarbaro.com, apoia-se, e tu tem ali vantagens. Pode entrar no grupo de WhatsApp, pode ajudar nos roteiros das lives que a gente faz, inclusive internacionais. Ganha todo mês um box personalizado para te guardar as tuas HQs. O nosso colaborador, o PC, Paulo César, faz esses boxes, são fantásticos, estão lá no Apoia-se. Com R$2 o mínimo, tu nos ajuda. Te imploro para nos ajudar, por quê? Porque para a gente crescer precisamos desse apoio, e a gente vai crescer e vai fazer muitas coisas agora em 2021. Então agradeço, termina aqui. Até o próximo vídeo. Cães cimérios, malditos pictos insolentes, quem vocês pensam que são? Dê o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e até o próximo.